Vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint. Então, vamos lá. Forma de ajuste salarial na contratação. Então, quando da contratação do empregado, ok, nós temos que ajustar como é que vai ser esta forma de pagamento, que não poderá ser superior a um mês, tá? Então, mensalmente. Professor? Olá, Ati. Eu ainda tinha uma pergunta em relação ao exemplo da Paula. Fala aí. Seguinte, só para me entender a amplitude do contrato de trabalho, né? No caso dela, se essas horas extras não incorporadas tivessem definidas em cláusula, que poderiam ser pago durante um tempo em dinheiro e depois, eventualmente, banco de horas, isso seria leonino? Seria ilegal? Não, aí não. A gente vai ver a aula, na próxima aula, que será o tema da nossa aula, alteração do contrato de trabalho. E eu vou falar para vocês na importância, efetivamente, de a gente ter um contrato de trabalho bem elaborado, ok? Porque o artigo 468 da CLT, ele fala, né, do mútuo consentimento e desde que não acarrete prejuízo para o empregado. Então, são dois requisitos cumulativos. Se a gente faz lá no nascedouro, né, da nossa relação laborativa, perfeito? A gente já firma um contrato de trabalho tendo esta previsão legal, já significa dizer, Átila, que você tem um conhecimento prévio, que você já pode efetivamente, né, ajustar a sua vida pessoal, ok? Com esse conhecimento prévio. Do que eu mudar, né, do que eu acarretar uma mudança contratual repentinamente, brusca, na qual você não esperava. Então, isso pode te acarretar certo prejuízo. É isso que a legislação proíbe, é isso que a legislação não é permissiva. Perfeito? Agora, que é de encontro à sua pergunta. Se você faz um contrato de trabalho já tendo esta previsão contratual, é muito melhor, né? Você já tem como se adequar, você já fica com aquilo na sua mente. A qualquer mudança eu posso ter uma alteração, a qualquer momento eu posso ter uma alteração contratual. Então você já pode se preparar por isso, né? Você já vai fazer uma dosimetria do risco que você pode assumir com a sua vida pessoal ou não. Perfeito? Perfeito, obrigado. Vamos lá. Formas de ajuste salarial na contratação. Então, a gente tem algumas formas de se ajustar o contrato, desde que efetivamente não seja superior a um mês. Então, a gente pode ajustar de pagar o empregado mensalmente, ok? A gente pode ajustar de pagar o empregado por dia, como efetivamente é o caso do empregado diarista, né, que recebe por cada dia de serviço prestado. A gente pode reajustar o pagamento por hora, né, o empregadorista. O empregadorista que vocês conhecem é o professor de vocês. Eu recebo por hora aula. Perfeito? Então, eu sou um empregado horista. É computado no mês quantas horas aula eu dei, perfeito? E efetivamente eu recebo, sendo que a hora aula do professor é a cada 50 minutos. Então, é uma representação fictícia. A hora não é uma hora, né? É hora de 50 minutos. A cada aula, né? A cada aula, que corresponde a 50 minutos, eu tenho recebível por hora aula. Então, é computado isso efetivamente no decorrer do mês. Aí é feito o pagamento do meu salário. Salário, hora, aula. Perfeito? É um empregadorista, o professor é um caso bem específico a respeito disso. Você tem o pagamento por tarefa, que oferirá uma quantia determinada para cada peça ou tarefa que executar. Em escritório de advocacia, também é muito comum a gente ter assim como é que se diz? Pagar por peça processual que essa pessoa desenvolve, ok?
Então, inicial, efetivamente, é um valor, contestação é outra, réplica é outra, alegações finais, a gente também fala um outro valor, recurso da sentença, outro valor, ser audiencista, né? É um outro valor, que seria a tarefa. Então, isso, em escritório de advocacia, é muito comum a gente estipular por peça processual. Ó, quantas iniciais você fez no mês, quantas contestações, quantas réplicas, quantas alegações finais e quantos recursos, perfeito, você fez, né? Recurso que eu falo é recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição, agravo de instrumento, e assim vai, todos os recursos cabíveis na seara trabalhista. Aí é feita uma relação disso e é feito efetivamente o pagamento. Então, a gente pode ajustar por mês, por dia, por hora, por tarefa. Temos também os comissionados, seja mista, seja pura. A pura, ou seja, a pessoa não tem fixo, só recebe a base de comissão. Aquilo que ela vender, ela recebe. No mista, você tem efetivamente um salário fixo mais comissões, né? Então, na mista, a gente tem a parte fixa aí do salário mais comissões, perfeito? Mais comissões, né? No comissionado puro, você só tem a parte de comissões. Você não tem salário fixo, perfeito? Então, aqui é salário fixo mais comissões e você pode receber de forma pura esse comissionamento, só a base de comissões. Tem muitos comércios que só trabalham a base de comissões. Se vender, recebe. Se não vender, não tem nada a receber. Perfeito? Então, tudo isso que eu estou mencionando para vocês é formas de ajuste salarial na contratação. Vamos receber por mês, vamos receber por dia, vamos receber por hora, por tarefa ou por comissionamento, tá? O prazo, isso aqui não tem muito segredo, né? Isso é conversar com cada um, ok? Para efetivamente ver como a pessoa quer receber. O prazo para pagamento, ele pode ser mensal até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Pode ser pagamento semanal ou quinzenal também. Então, a gente estipula o pagamento. Tem gente que prefere receber quinzenalmente ou semanalmente, porque o cara não fala que não chega no final do mês, ele efetivamente está já sem dinheiro, então ele fica desprovido de fazer compras. Então, tem muita gente que prefere receber semanalmente. Aqui no escritório, muitas das vezes, a gente contrata por peça e eu prefiro pagar semanalmente para não acumular. Então, toda sexta-feira, que é amanhã, hoje é quinta, toda sexta-feira, a gente faz o levantamento de todas as peças feitas. Para mim, é até mais fácil fazer o controle disso. E efetivo o pagamento. O pagamento pode ser mediante cheque ou depósito em bancária, sendo que os pagamentos efetuados por meio de cheque ou depósito em conta corrente obrigam o empregador. O horário durante o expediente ou logo após esse que permite o desconto imediato do cheque ou o saque imediato do valor depositado. O transporte, caso necessário, para o acesso ao estabelecimento bancário. Tem muita gente que trabalha, né? Quando eu falo aqui, pode ser até um trabalhador rural, que não tem um estabelecimento bancário próximo a dele. Ele tem que se valer de um transporte para fazer o levantamento do valor, o soerguimento do valor, tá? Então, tem que ser fornecido pelo empregado o transporte, caso necessário, para o acesso ao estabelecimento bancário. E quaisquer outras condições que impeçam atraso no recebimento de salários ou da remuneração das férias. Temos que formalizar, toda vez que você paga o salário, né, um recibo de pagamento, o mais conhecido aí, olerite, perfeito? Sendo que o recibo de pagamento, os olerites, ele tem que discriminar efetivamente do que você está pagando aquele salário, do que se refere àquele valor, né? Qual é a percentual de INSS, qual é o percentual de FGTS, se efetivamente teve hora extras, perfeito?
Então, não pode só colocar, a nossa lei proíbe o salário compressivo, ou seja, aquele salário que não é discriminado, né? Então, vocês podem pegar aí, qualquer holerete, ele vem tudo discriminado do que efetivamente um empregado está recebendo. Lógico, né? Isso para uma melhor visualização. E esse recibo deverá ser apresentado em 2 vias. A maioria das empresas hoje destinam aí os seus holeretes via online, né? Então, poucas empresas fazem holeretes nos dias de hoje, perfeito, e já entrega uma outra via ao empregado, né? A maioria deles disponibilizam no próprio site da empresa, ok, efetivamente o recibo de pagamento para que ele acompanhe, né? Para que ele efetivamente veja se ele não está sendo aí lesionado. Nós podemos ter também um adiantamento salarial, que é o vale, tá? É uma forma utilizada pelo empregador, por liberalidade ou por cumprimento de acordo com a convenção coletiva de trabalho, em que ocorre o pagamento antecipado de parte do salário, tá? Que será deduzido quando do pagamento do salário mensal. Então, primeiro requisito, por liberalidade do empregador. Ele não é obrigado a conceder vale, tá? Por liberalidade do empregador ou por cumprimento de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Eu tenho que verificar se a categoria profissional a qual aquele trabalhador pertence, se ele tem um acordo ou uma convenção coletiva autorizando, né? Melhor dizendo, ordenando ao empregador que se faça vale. Caso contrário, é mera liberalidade do empregador, não é obrigado a ter vale, perfeito? Não há que se falar em vale. Redução salarial. Professor Marcos, o senhor disse lá em cima que o salário é irredutível. Aqui o senhor está me falando de redução salarial, sobre um tópico me dizendo de redução salarial. Opa! Porém, quando a gente fala de redução salarial, ela tem um percentual máximo, tá? Ela pode ser de 25%, não pode exceder de 25%, e esse prazo tem que ser no máximo de 3 meses. Então, o que acontece? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, MP 936, que fala de flexibilização de salário e flexibilização de jornada, ok? Você pode reduzir o salário num percentual máximo de 25% e num período máximo de 3 meses. Mas e a perda desta redução? A perda desta redução, por isso que fala que o salário é irredutível, ela será recomposta oportunamente. Então, por 3 meses eu tenho uma redução salarial num percentual máximo de 25%, perfeito? Contudo, todavia, entretanto, depois essa redução no máximo de 25%, ela será recomposta. Então, nessa linha, meus colegas, fora a pandemia, tem algumas empresas que têm trabalhos sazonais, né? Que em época vende-se muito e outra época não se vende nada. Por exemplo, eu trabalho com uma empresa de sorvete que no verão vende-se muito, ok? No inverno, consequentemente, tem uma redução disso. Então, para não se demitir empregado, porque demanda treinamento e assim vai, a gente faz uma redução salarial, né, no momento oportuno, ok? Durante um prazo de, no máximo, 3 meses, isso principalmente no inverno, e quando volta efetivamente o verão, a gente pega e faz essa recomposição desta perda salarial. Tudo bem? Professor, Gessé, bom dia. Professor, segundo essa medida provisória, foi uma exceção mesmo pela situação atípica, né? Que lá poderia ser 25%, 35% e até 50%, né? Sim. Lembrando que nós estamos, Gessé, falando, né, efetivamente, de uma medida provisória. Essa medida provisória, para ter sustentação, ela tem que ser convertida em lei. Perfeito? Entendi.
Então, a gente tem que esperar aí os próximos cenários, né, para ver se essa MP ela subsiste e vira lei, ou se ela efetivamente cai por terra. Entendi. Para a deixar de existir. Agora, hoje a gente está em cima de uma MP, a 936. Tá? A grande ideia qual que é? Evitar aí a demissão em massa, né? Para que as pessoas não sejam demitidas em massa. Tudo Entendi. bem? Tudo bem, obrigado. Entrando aí no tópico de desconto. Fala, Átila. Então, eu posso entender que aqueles 25%, na verdade, é uma suspensão de pagamento, né? Não é uma suspensão. Você está me dizendo o quê? Porque quando você fala suspensão, aplica-se a regra dos 2 S. Entendeu? Sem salário, sem trabalho. Você está me falando que... Porque, na verdade, esses 20% é redução. Ok? Você tem uma redução que oportunamente será recomposta. Se você me falar na sua ideologia, no seu pensamento, que ele está suspenso por um período e depois ele será recomposto, ok. Agora, se você me falar que ele está suspenso e eu não preciso pagar mais, aí não. Qual que é a ideia que você tem? Então, é exatamente esse item que se opôs agora na planilha aqui, que não é um desconto, mas a obrigação continua, né? A obrigação continua. Lá na frente você vai ter que fazer esta recomposição desta redução. Ok? Contanto que de ido de encontro à pandemia, todo mundo fala que vai passar, temos que esperar para ver se passa mesmo, né? Perfeito? Então é nessa linha que a gente tem que tratar. Tudo bem, Átila? Ok, tudo bem. Obrigado. Desconto em folha. A legislação autoriza o desconto do salário quando resultante de adiantamentos dispositivos de lei ou contrato coletivo. Perfeito? Então, tem que ter uma autorização escrita do empregado. Havendo autorização escrita do empregado, é possível alguns descontos em folha, tanto em benefício do empregado quanto para os seus dependentes. Então, a gente tem desconto odontológico, desconto médico, desconto de seguro, de previdência, tá? Desde que, né, esteja aí efetivamente autorizado pelo empregado. Aí é possível desconto. A gente tem muito hoje a figura dos empréstimos consignados, né, o desconto em folha, né? Aqui eu acho que não demanda muita explicação. Então, sendo beneficiário ou empregado e seus dependentes, desde que ele autorize, você pode fazer qualquer desconto em folha. Ele só não pode, né, ser coagido a assinar este desconto. De resto, sendo benefício a ele e aos dependentes dele, é totalmente lícito o desconto em folha de pagamento. Muito comum, né, a gente ter plano odontológico, efetivamente plano médico, plano de assistência médica, plano de previdência, temos aí o empréstimo consignado, não há qualquer problemática. Professor, Olá. Posso fazer uma pergunta? Uma pessoa que trabalha no estacionamento, o senhor está falando em desconto, né? Seja no estacionamento, seja em qualquer outro tipo de trabalho, tem um acidente de trabalho, vamos supor, um prejuízo para o empregador, a pessoa bate o carro, eles podem descontar parte desse reembolso que eles fazem ao cliente do funcionário que bateu o carro? Aguarda 1 minuto que eu vou chegar lá. Só 1 minuto. Tá bom, obrigado. Tá bom. Professor, só uma dúvida. Qual é a dúvida? Relacionado ao desconto em folha de pagamento, tem um piso máximo para esses benefícios serem descontados ou não? Não há. Não há um piso, não há um valor estipulado. Até porque o empregado está anuindo com esse desconto. Ok? Ok, obrigada. Vamos lá. Armazém e serviço. A empresa que tiver armazém para venda aos empregados está proibida de exercer qualquer induzimento para que utilizem os serviços. Perfeito?
Se não for possível acesso ao armazém ou serviços não mantidos pela empresa, as mercadorias devem ser vendidas a preços razoáveis, sem intuito de lucro e sempre em benefício dos empregados. Então, quando se presta um serviço ou se tem um armazém, perfeito, a empresa tem que disponibilizar isso sem intuito de lucro. É nada mais, nada menos que um favorecimento ao empregado, do que efetivamente, né, ela ter lucro em cima do empregado. Então, eu tenho muitos locais que, para alimentação do empregado, né, porque se fala de armazém, para alimentação do empregado, ele não tem como sair para almoçar, ele não tem como sair para comprar alguma coisa próximo de si, fica longe. Perfeito? Às vezes a pessoa não trabalha numa capital, ela fica num lugar mais distante. A empresa pode manter esse tipo de armazém dentro do ambiente de trabalho, vendendo produtos ao empregado? Sim, desde que com preços, desde que ela faça isso com os preços de mercado, perfeito? Não com o intuito de montar um armazém para ganhar lucro, né? Para ter lucro em cima do empregado. Senão, você paga o salário e o próprio salário fica no próprio armazém da empresa, né? O empregado não tem nada o que levar para casa. Isso é totalmente incabível. Dano causado pelo empregador. Foi um colega de vocês acabou de me perguntar qual é o nome dele, que eu pedi um minuto. Sou eu, Gessé, professor. Obrigado. Vamos lá, Gessé. Foi menos de um minuto, hein? No caso de dano causado pelo trabalhador. Em caso de dano causado pelo empregado ao empregador, o desconto só será lícito se tiver acordado entre as partes ou na ocorrência de dolo ao empregado. Então, quando a gente formaliza, né, o nosso contrato de trabalho, perfeito, isso efetivamente tem que estar disposto, que se o empregado ocasionar, né, dano ao empregador, perfeito, efetivamente este prejuízo será descontado do salário dele. Ou na ocorrência de dolo, o empregado agiu dolosamente para que efetivamente o empregado tenha prejuízo. Porém, quando o dano caracterizar a intenção, será lícito o desconto mesmo que inexista previsão contratual. Caracteriza a culpa, negligência, imperícia e imprudência. Perfeito? Então, na verdade, toda vez, né, que caracterizar a intenção, né, que efetivamente ele quis ocasionar o dano, ok? Mesmo que haja, que nem exista previsão contratual, perfeito, ele será responsabilizado. Eu tive uma situação, apareceu uma situação esses dias, né, rodou até aí nas redes sociais, o cara, ele trabalhava, achei bem interessante, o cara ele era tratorista, ele trabalhava numa construtora e o empregador não pagou o salário dele. Meus colegas, ele pegou o trator e passou em cima, não sei se chegaram a ver isso, ele passou com o trator em cima do carro do empregador. O carro do empregador virou uma lata de sardinha. Ele efetivamente... o trator tinha aquelas pás, né? Não sei qual é o nome daquele trator, mas ele batia de cima para baixo, assim, ele simplesmente acabou com o carro do empregador. Poxa, ele agiu com dó, ele acabou com o carro da pessoa, perfeito, né? Não foi uma situação típica, foi uma situação atípica, né? Então, tem que ter, esse desconto tem que ter autorização contratual, perfeito, e na ocorrência de dolo, efetivamente, do empregado, tá? Ele tem que ter a intenção de, efetivamente, ocasionar o dano ao empregador. E isso costuma acontecer, sim, acontecer com frequência, sim, muitas das vezes o empregado desgostoso, né, com a relação laborativa, acaba efetivamente trazendo problemas aí, efetivamente ao empregado. Eu tive uma situação também ligada, era uma máquina agrícola, uma máquina de torno de quase 2 milhões de reais, uma máquina extremamente cara. E o cidadão teve um dissabor com o empregador, ele foi lá onde fica o motor da máquina, abriu ali o compartimento cárter onde fica o óleo e encheu de areia. A máquina foi trabalhar, resumindo, fundiu o motor. Essa máquina é alemã, até vir um motor, até vir um reparo,
Meu Deus do céu, demorou uma eternidade. Tive que entrar com uma ação contra ele. O cara ganhava em torno de R$ 2.500, ele ocasionou um prejuízo de quase R$ 800 mil. Perfeito? Ah, professor, ele não vai conseguir pagar. Lógico que ele não vai conseguir pagar, mas ele vai ficar com essa dívida eternamente em cima dele. Então, a gente entrou efetivamente pelo dano que ele dolosamente ocasionou no empreendimento do empregado. Isso é comum acontecer com muita frequência, viu? O pessoal não devolve tablet, não devolve celular, bate carro, faz multa. Então, a gente tem que ter esta previsão contratual de dano ocasionado pelo trabalhador. Eu aqui no escritório, por exemplo, eu tenho um carro que é só para os advogados irem fazer diligência. E toda vez que sai, a gente faz um relatório de saída e um relatório de chegada, para ver se não está batido, se não está colidido, faz um relatório para ver se vai aparecer multa, se não vai aparecer multa, mas isso tem previsão contratual, né? Isso tem previsão contratual. Então, eu disponibilizo um veículo? Sim, vai fazer audiência fora, a pessoa não vai ficar pondo o carro dela, né, um custo excessivo, utilizo o carro do escritório. Mas eu tenho previsão contratual, que se bater, que se efetivamente tiver multa e assim vai, é responsabilidade de quem efetivamente está dirigindo. Perfeito? Rescisão contratual, limite de desconto. Então, se tiver um dano, o limite de desconto não poderá exceder o equivalente a 1 mês de remuneração do empregado. Então, na verdade, havendo a rescisão contratual, desse dano causado pelo empregador, o limite é fixado a 1 mês de remuneração. Perfeito? Mesma coisa relacionada a empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil. Tá? Então, nesta linha, porque o empregado não fique sem dinheiro, a gente sempre tem que ter em mente que o salário ele tem caráter alimentar, né? Então, você tem que colocar um limite desse desconto do recebível, mas e o restante da dívida, ele efetivamente terá que pagar? Lógico que terá que pagar, perfeito? E depois eu entro com uma ação civil, né? Não é uma ação trabalhista, para que ele possa efetivamente fazer o pagamento deste valor, né, em decorrência do prejuízo que ele me ocasionou. Porém, quando da rescisão contratual, eu tenho que fixar um valor, tá? Que não pode exceder ao mês de remuneração. Por que tem que ser fixado esse valor? Primeiro, porque o salário tem natureza alimentar, e segundo, que o CPC de 2015, o Código de Processo Civil, ele trata um limite lá, né, nos processos de execução. 30% de entrada e o remanescente em 6 vezes. Então, nós temos um dispositivo legal que ele pode pagar a dívida dele com 30% de entrada e o remanescente em 6 vezes, depois que o processo está na sua fase de execução, na sua fase executiva. Então, aqui ele fica sem efetivamente sem receber nada, né? Ele não pode ficar efetivamente sem receber nada, é fixado esse percentual do mês de remuneração, mas lá na Seara Civil ele tem a disponibilidade de pagar 30% de entrada e o remanescente em 6. Vamos lá, consignações voluntárias, que a gente já falou, né? Aquelas autorizadas pelo empregado. É o caso de descontos referente a convênio farmácia, plano de saúde, previdência e seguro. Então, a soma das prestações não poderá exceder o 30% da remuneração, tá? Das consignações voluntárias, 40%. E a financiamento ou arrendamento mercantil até o limite de 30%. Perfeito? Então, quando ele faz essas consignações voluntariamente por conta e risco dele, tá? É responsabilidade efetivamente do empregado. E o percentual é esse que eu estabeleci para vocês. 30% da remuneração, 30% da remuneração, das consignações voluntárias até 40%, e efetivamente financiamento ou arrendamento mercantil, limite de 3%. Acho que aqui nem comporta muita discussão, né? Concessão de empréstimo.
será que efetivamente, aqui a gente vai falar, quando fala-se de concessão de empréstimo, é a critério, né, da instituição consignatária, perfeito, fazer efetivamente a dedução aí na folha de pagamento, perfeito? Porém, a escolha é exclusiva do trabalhador, que pode optar, tá, por uma instituição bancária, tá, que faça a dedução na folha de pagamento dos seus empregados. Perfeito? Então, quando a gente fala de concessão de empréstimo, será a critério da instituição consignatária, né? Aquela que está concedendo o empréstimo, fazer a dedução na folha de pagamento ou não. Então, tem gente que prefere fazer na folha de pagamento, tem instituições bancárias que preferem que não tenha efetivamente o desconto em folha. Aí cada um efetivamente aí utiliza o seu critério. Bastante coisa, hein? Professor. Diga lá, Átila. Essa consignação voluntária mais um empréstimo pode pegar quase 70% do salário do empregado? Só que aí dificilmente isso acontece, né, Átila? Você entendeu? Porque o cara vai comprometer todo o salário dele, entendeu? Pois mas pode ser feito? Pode, só que na prática isso quase não acontece, né? Porque ele compromete todo o salário dele, entendeu? Ele efetivamente vai ficar numa situação extremamente complicada. Tudo bem? Custos operacionais. Obrigado. Pode o empregador descontar na folha os custos operacionais decorrentes da realização financeira, tarifa bancária, referente à transferência dos recursos, da conta do empregador para a conta do consignatário. Todos esses custos operacionais, né, podem ser descontados da folha, lógico. O empregado que faz o empréstimo, o empregado que faz as consignações, e ainda o custo operacional fica por conta do empregador, não. Tá? Qualquer TED hoje, salvo engano, uma TED está quase, dependendo do plano bancário que nós temos, quase em torno de R$20. Né? Então, se você efetivamente, imagina, numa empresa que tem 1.000 funcionários, e você tem que fazer todo esse custo operacional, acaba saindo mega caro. Eu vejo aqui pelo escritório, porque a gente faz todo o pagamento, a maioria deles, até para ele inibir esse custo, via cheque. Até para eu tirar a cópia do cheque e guardar na pasta dos clientes. É um custo operacional alto. Você pega aí R$20 em cada um, você fala pegar 200 no mês, você vê quanto efetivamente você pagou. Quase R$4.000. Então, não é um valor para se jogar fora, né? É um valor alto esse custo operacional. Então, pode o empregador descontar na folha de pagamento os custos operacionais decorrentes aí de realização financeira. Tudo isso, meus amigos, a gente já tem que ter essas previsões contratuais, né? Colocando tudo isso para o empregado quando da contratação, para depois ele não alegar que não sabia, né? Que efetivamente tinha desconhecimento disso. Você vê quantos itens a gente tem que pensar quando a gente formaliza contrato de trabalho. Por isso que eu digo para vocês, tá? Contrato de trabalho não pode ser, né, aquele efetivamente modelo do Dr. Google, aquele contrato simplista. Para nós que somos do jurídico, né, tem que ser um contrato de trabalho muito bem feito, muito bem posto. Tá? Pensando em tudo isso, porque a gente terá problemáticas no decorrer da desenvoltura dessa nossa relação laborativa, sim. Rescisão contratual antes da quitação do empréstimo. Deverão ser mantidos os prazos e encargos, cabendo ao mutuário efetuar o pagamento mensal das prestações diretamente à instituição consignatária. Então, se a gente tiver uma rescisão, né, do contrato de trabalho antes da quitação do empréstimo, aí caberá ao empregado, né, perfeito, fazer o pagamento diretamente à instituição consignatária, mantendo aí os mesmos prazos e os mesmos encargos. Perfeito? Por último, para a gente finalizar nossa aula de hoje,
suspensão da remuneração pelo empregador quando de gozo do benefício previdenciário. Nesta hipótese da suspensão, tem duas suspensões aqui, né? De suspensão do pagamento de sua remuneração por parte do empregador, cessa a obrigação de se efetuar a retenção e o repasse das prestações à instituição consignatária. Perfeito? Quando a gente fala de suspensão da remuneração, né? Suspensão do contrato de trabalho, ok? Sem trabalho, sem salário. É a regra dos 2 S's, que a gente adota muito quando há suspensão do contrato de trabalho. Sem trabalho, sem salário. Estamos recebendo um benefício previdenciário. Aí não cabe ao empregador pagar, né? Efetivamente, cabe ao empregado fazer o repasse direto, porque ele não está recebendo mais nada do empregador. Ele está recebendo diretamente da Previdência. Ele está recebendo um benefício previdenciário. E aí o empregador ele não tem qualquer controle relacionado a isso. Aí é ele, efetivamente, que tem que efetivar este pagamento. Perfeito? E, por último, benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, desconto. Os titulares de benefícios de aposentadoria e regime geral da Previdência Social poderão autorizar que seja descontado em seu recebimento para pagamento do empréstimo, porém os descontos, no entanto, não poderão passar o limite de 30% do valor do benefício recebido pelo segurado, pelo assegurado, ok? Então, quem está sobre regime de aposentadoria, né, e regime geral de previdência poderão autorizar o desconto em seu rendimento para pagamento de empréstimo, ok? Podendo ser limitado a 30%. A gente sabe que tem muita gente que se aposenta, perfeito, e volta a trabalhar, né? A gente sabe que o que a gente recebe de aposentadoria é muito pouco. Então, a maioria das pessoas acabam se aposentando e retomam, né, ao mercado de trabalho, sendo que o correto seria o quê? A pessoa efetivamente se aposentar e não voltar a trabalhar mais. Esse seria o correto, né? A pessoa não voltar a trabalhar mais. Por quê? Para ela abrir uma vaga para o mercado de trabalho para os que estão chegando. A gente entende que quando está aposentado, quando a pessoa se aposenta, ela findou-se, né? A sua atividade laborativa, e o correto seria que ela abrisse uma vaga para as pessoas que estão chegando. Mas a gente sabe que isso, na prática, é inconcebível. As pessoas, para complementar renda, se aposentam e voltam a trabalhar. Nesses casos, está recebendo benefício previdenciário, 30% do valor do benefício recebido pelo assegurado da Previdência Social. Muita coisa a gente viu hoje, meus amigos. Falem comigo. Bastante coisa, ou não? Pois é. Deixa eu só a tela. Deixa eu abrir e ativar a minha câmera aqui. Apareci. Ok. Estou aqui, vivo. Vocês acharam que era uma gravação. Falem comigo. O senhor não é robô, professor. Eu também estou aqui viva, só que eu não vou ligar a câmera. Então tá bom, Rita. Professor, no tempo que o empregado passa afastado pela Previdência, recebendo Previdência, esse tempo é contado para o tempo de férias? Sim. Ou fica... o tempo de que ele está afastado fica nulo? Não, continua contando normal para a parte de férias, né? Vamos lá, Rita. Existem 2 tipos de suspensão, tá? Então, você tem suspensão, põe a regra dos 2 S's. Sem trabalho, sem salário, tá? E temos a interrupção, que é sem trabalho, porém com o pagamento de salário, tá? Então, você deixa de trabalhar, mas você está recebendo o salário.
Então, eu preciso saber o seguinte para te responder. É uma causa de suspensão do contrato de trabalho ou é uma causa de interrupção do contrato de trabalho? Perfeito? Porque se efetivamente for uma causa de interrupção, sem trabalho, mas com recebimento de salário, ok, repercute tudo isso em férias, aviso prévio, 13º, INSS, fundo de garantia, assim vai. Por exemplo, nos dias de hoje, a gente está vivendo aí muitas situações de interrupção do contrato de trabalho. As pessoas estão ficando em casa, mas estão recebendo salário. Sem trabalho, mas com recebimento de salário. Aí é um caso de interrupção. Perfeito? Diferentemente de um caso de suspensão, regra dos 2 S. Sem trabalho, sem salário. Se você não tem salário, você não tem encargos. E aí não repercute em nada. Então, é caso, quando você está falando para mim, você está me falando em situações de interrupção do contrato de trabalho ou de situação de suspensão do contrato de trabalho? Então, entendi o que você falou, professor, porque eu não sabia que existiam essas duas modalidades. Certo. Então, agora eu entendi que quando ele tem esse interrupção e continua recebendo o salário, logicamente ele vai ter as férias. E se ele é o sem salário e sem trabalho e sem salário, aí não conta. Aí não tem. Perfeito. O senhor pode dar um exemplo, professor, desse sem salário e sem trabalho? Porque esse que você da interrupção o senhor já deu, que é o que está acontecendo agora. A pessoa não está trabalhando, mas está recebendo. No caso de acidente do trabalho, por exemplo. Acidente do trabalho. Mas deixa eu explicar. No caso de acidente do trabalho, a gente sabe que nos primeiros 15 dias, de quem que é a responsabilidade? Não é do empregador? Então, ele no acidente de trabalho, ele fica sem trabalho, mas com recebimento de salário, perfeito? Então, é sem trabalho, mas com recebimento de salário. Os primeiros 15 dias é por conta da empresa. A gente está falando de uma causa de interrupção. No 16º dia em diante, né, ele vai para a Previdência Social. Aí ele fica sem trabalho e sem salário. Por quê? Aí ele vai fazer jus a um benefício previdenciário, um auxílio ou um auxílio acidente. Não é que ele fica sem salário e sem trabalho. A empresa não paga para ele. Quem vai pagar é o INSS, né? O previdenciário, né? Entendi. Social, é exatamente isso. Então, nos primeiros 15 dias, a gente tem uma situação efetivamente de interrupção. Depois do 6º dia em diante, enviado para a Previdência Social, nós estaremos falando aí numa causa suspensiva. Aí nada mais é devido a ele. Perfeito? Eu entendi, professor. Professor? Mas o contrato de trabalho não está rescindido, hein? Ele efetivamente só está suspenso. Ele vai voltar, ele tem direito à estabilidade, aí ele tem direito efetivamente às outras, como é que se diz? Aos outros direitos, né? Aos outros benefícios. Tudo bem, Rita? Respondi sua pergunta? Respondeu, professor. Obrigado. Fala, Átila. Pegando o exemplo da Rita, no caso do acidente de trabalho, que a Previdência assume o pagamento do salário, como que fica o fundo de garantia e o tempo de serviço? Então, Oi? Você não está falando Dá para ler. Você está falando em recebimento de benefício previdenciário. A partir do momento que você efetivamente deixa de receber salário, FGTS e INSS, ele deixa de ser pago, ele está suspenso, você não tem que pagar. Perfeito? Diferentemente de uma interrupção. Então, são coisas totalmente diferentes. Tudo bem, meus amigos? Esse é meu livro, hein? Reforma Trabalhista. Cheguei a mostrar para vocês ou não? Não.
Mas na próxima eu vou ganhar, professor, porque eu ia responder e não deu tempo. A cada aula eu vou fazer uma pergunta. Quem responder vai ganhar um livro desse, hein? Ah, então tá bom. Olha aí, tá dando para ver? Estamos no páreo, professor. Dá para ver bem, professor. É um livro bonito, inclusive, a capa bonita. Manda a pergunta aí, professor. Estou precisando de mais livro na minha biblioteca jurídica. Ah, Gessé, você tem que entrar cedo na aula, Gessé. Vai até com dedicatória, hein? Vai até com dedicatória. O professor estava falando que todo mundo tem que entrar uns 5 minutos antes na aula, viu, gente? Para evitar esses problemas. Para a gravação, alguém tem mais alguma joia. pergunta para mim? Então, deixa eu parar aqui. Eu agradeço efetivamente a participação de todos vocês. Vocês têm os meus contatos, e-mail, telefone com WhatsApp, perfeito. Me coloco à disposição pós-aula para responder qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado, Obrigado. Obrigado. Tchau, professor. Fica com Deus. Obrigado, amém. Obrigado, professor. Muito obrigado, professor. Bom dia. Semana que vem.